Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre uma região autônoma, porém não independente, da China, que é o Tibete. O Tibete foi um país independente até 1950. Em 1950, as tropas de Mao Tse-tung invadiram o Tibete e anexaram o Tibete à China. A gente sabe que Mao Tse-tung tomou o poder na China um ano antes, em 1949, derrubando o regime nacionalista de Chiang Kai-shek. Então, após a derrubada do poder e a ascensão de Mao Tse-tung ao poder na China comunista, a China anexou o Tibete. O Tibete é uma região que tem mais ou menos 1.280.000 quilômetros quadrados. Muito bem, e riquíssima em recursos naturais minerais. No Tibete tem ferro, tem manganês, tem zinco, tem cobre. Na época, o Tibete era um estado teocrático. A 14ª reencarnação de Buda, segundo os tibetanos, Tenzin Gyatso, era um adolescente. E esse Tenzin Gyatso, alguns anos depois da anexação do Tibete pela China, ele foge e vai viver numa cidade localizada no norte da Índia chamada Dharamsala. E ele, então, começa a viajar pelo mundo todo pedindo apoio à sua causa. Qual é a causa de Tenzin Gyatso, que é o Dalai Lama, que acredita-se que ele seja a 14ª reencarnação de Siddhartha Gautama, o Buda? Ele quer que o mundo todo pressione a China para que a China conceda a independência do Tibete e o Tibete volte a ser um país independente, tal como era até antes de 1950. Mas provavelmente isso nunca vai acontecer, porque a China, com esse crescimento econômico estupendo que está tendo, ela tem uma gana muito grande por recursos naturais minerais. Indiscutivelmente, a região da China mais rica em recursos naturais minerais é justamente o Tibete. Então, a China tem feito nos últimos tempos inúmeras obras de infraestrutura, tá? Para não perder essa área que é sua galinha dos ovos de ouro, que é a região tibetana. O Tibete está no mais alto planalto do mundo, nas encostas da cordilheira do Himalaia, cercado pelas montanhas do Himalaia. Para vocês terem uma ideia, o Tibete é apelidado de o telhado do mundo, tá? É aí, na fronteira do Tibete com o Nepal, que a gente vai encontrar o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo. Quando você vê a localização do Monte Everest, você vê localizado na fronteira do Nepal com a China. Mas que parte da China é onde está o Monte Everest? O Monte Everest, a maior cadeia de montanha do mundo, com 8.848 metros, está no Tibete, que é uma região que é administrada pela China desde 1950. O Dalai Lama, ele quer a independência do Tibete em relação à China, mas não quer ver derramamento de sangue entre os seus compatriotas. Então, graças a isso, em 1989, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele prega a independência do Tibete utilizando aqueles mesmos princípios de Gandhi, ou seja, desobediência civil, resistência pacífica e não violência. Uma figura carismatíssima, né? O Dalai Lama vive viajando pelo mundo pedindo apoio a essa causa. Já esteve aqui no Brasil várias vezes, é um excelente escritor de livros de autoajuda. Eu já li alguns livros de Tenzin Gyatso, que é o Dalai Lama, certo? As mensagens de otimismo dele tiram a gente da sarjeta, porque realmente ele é uma figura muito carismática. Você vê, ele está sempre sorrindo, certo? Naquela posição característica dos tibetanos. O budismo tibetano, ele é o budismo dominante não só no Tibete, como também em 2 países vizinhos localizados na cordilheira do Himalaia,
que é o Butão e o Nepal. Então vejam vocês aí um pouco sobre esta que é a realidade do Tibete, tá? Então muita gente que vai à China, muita gente que vai ao Nepal, vai até essa região para visualizar o Everest. Eu quando estive no Nepal, em 1998, eu fiz um voo panorâmico ao redor, não aterrissei no Tibete, mas eu fiz um voo panorâmico ao redor do Everest. Infelizmente o tempo fechou e o avião começou a saculejar. Eu cheguei a visualizar o Everest, mas nós pedimos que o comandante do avião voltasse para Katmandu, porque a turbulência foi muito grande, o avião é muito pequeno e as montanhas, a gente via as montanhas do lado. Então este Everest está na fronteira do Nepal com o Tibete. Acredita-se que a 15ª reencarnação de Buda já tenha sido achada, desde 1997, tá? Na época com 6 anos. Então essa 14ª reencarnação de Buda, que substituirá o Dalai Lama, que é, aliás, a 15ª reencarnação de Buda, que substituirá o Dalai Lama, que é a 14ª, deve estar hoje em dia com mais ou menos seus 26, 27 anos de idade. Quando o Dalai Lama morrer, ele será o próximo Dalai Lama, que é o sacerdote supremo dos budistas tibetanos. Então é mais ou menos isso. E outra coisa que tem acontecido no Tibete, que é interessante que a gente coloque aqui, está havendo uma imigração em massa de chineses para o Tibete. Hoje em dia no Tibete já tem mais chineses do que tibetanos. O governo chinês ele pretende nos próximos anos, para oficializar a sua ocupação, fazer um referendo, onde os habitantes do Tibete vão dizer se querem a independência ou não, mas eles só vão fazer esse referendo quando a população de chineses, como já é agora, for maior do que a população de tibetanos. Então, logicamente que eles vão dizer não à independência, né? Quando esse referendo acontecer. E o Tibete continuará sendo uma região autônoma administrada pela China. Existem refugiados tibetanos espalhados pelos países da vizinhança e por muitos países do mundo. Eu não sei se os senhores se lembram, por ocasião das Olimpíadas, né? Quando a tocha olímpica passava, as Olimpíadas de Pequim em 2008, quando a tocha olímpica passava por algumas cidades do mundo, sempre os tibetanos refugiados nessas cidades em diversos países faziam protestos contra a ocupação chinesa ao Tibete, tá? Mas conforme a gente falou aí, a China nunca vai devolver o Tibete aos tibetanos, porque o Tibete é indiscutivelmente a região mais rica da China em recursos naturais minerais, e com esse crescimento econômico que a China tem, ela precisa desses recursos naturais para investir principalmente na sua indústria de base. Então espero que tenha esclarecido aí um pouco a situação do Tibete em relação à China e a situação do Tibete em relação ao mundo, tá? Um grande abraço a todos e meu cordial bom dia.